Afinal, como foram construídas as pirâmides do Egito? Essa é uma questão que sempre levantou teorias e pensamentos extraordinários. Mas e se eu te falar que a construção das pirâmides do Egito não foram tão extraordinárias assim, hein? Então se você quer saber um pouco mais sobre a construção desses maravilhosos monumentos, vem comigo para esse vídeo! As pirâmides do Egito foram construídas há milhares de anos, quando ainda não existiam escavadeiras ou gruas, que são equipamentos necessários para escavar e transportar grandes quantidades de terra, e também erguer a imensas alturas as pedras que foram necessárias para construir as pirâmides. Por conta disso, as pirâmides maravilham ainda mais o mundo, pelos enormes esforços e engenhos na sua construção. Por trás de toda essa arquitetura existe uma explicação. Como os faraós eram enterrados com a sua riqueza, os locais onde os corpos ficavam eram sempre alvos fáceis para ladrões e saqueadores. Por isso, uma das intenções era dificultar ao máximo que encontrassem o caminho para os sarcófagos. As pirâmides eram vistas como símbolos da prosperidade econômica da civilização egípcia, por se tratarem de construções grandiosas e modernas para a época. Ao mesmo tempo, elas representavam o poder dos faraós e a fé que o povo tinha nesses representantes. Além de líderes políticos, eles eram cultuados como os filhos de deuses, o que explica a importância religiosa dos faraós para os egípcios. Embora no passado esse trabalho da construção das pirâmides tenha sido associado a obras alienígenas, a versão melhor aceita é de que as pirâmides são obras de trabalhadores livres e não escravos. A maioria deles eram camponeses. Nos períodos de cheia do rio Nilo, os camponeses da região trabalhavam em obras públicas, em troca de alimento e cuidados médicos, mas também em devoção aos faraós. E olha só, outra coisa interessante também que eu tenho que te lembrar é para não sair daqui desse vídeo sem antes se inscrever nesse canal, hein? Então clica aqui nesse botãozinho vermelho de inscreva-se para não perder vídeos como esse que rolam toda semana, beleza? Além de saber quem são os responsáveis pela construção, outra pergunta intrigante é como as pirâmides foram construídas. E nessa questão, o que os cientistas e pesquisadores tratam como fato, com base em descobertas arqueológicas, é que os egípcios utilizavam trenós de madeira para mover os enormes blocos de pedra que pesavam mais de 6 toneladas. As grandes quantidades de operários que se mobilizaram em grandes projetos dá uma ideia de grande conhecimento técnico e organizacional dessa civilização, que se baseou em métodos bem simples. Especialistas em física da Universidade de Amsterdã disseram recentemente terem descoberto um truque simples e efetivo que pode ter sido usado pelos egípcios para facilitar a passagem dos trenós de madeiras carregados de pedras. Eles umidificariam a areia sobre a qual os trenós deslizavam para deslocar com mais facilidade o carregamento da construção. Ao usar a quantidade adequada de água, segundo os cientistas, eles conseguiriam reduzir pela metade o número necessário de operários para arrastar os trenós. A razão é que quando se adiciona água à areia, surgem as chamadas pontes capilares, pequenas gotas de água que unem os grãos entre si. Na presença da quantidade correta de água, a areia úmida do deserto é cerca de 2 vezes mais firme que a areia seca. E dessa forma, um trenó desliza com muito mais facilidade sobre a areia firme, simplesmente porque ela não se acumula em frente ao veículo, como acontece com a areia seca. Segundo os cientistas, os construtores egípcios conheciam esse truque útil. Eles baseiam sua afirmação em uma pintura encontrada em uma das paredes da tumba de um dos governantes da região do Alto Egito. Ela mostra claramente uma pessoa parada na parte dianteira do trenó, jogando água sobre a areia. Mas além de revelar mais um aspecto da destreza daquela civilização antiga, esses resultados também são interessantes para suas aplicações modernas, segundo os pesquisadores. Até hoje não se entende completamente o comportamento físico dos materiais granulares, mesmo dos mais simples, como areia, asfalto, concreto e carvão. Os cientistas acreditam que essa descoberta pode ser útil para facilitar o transporte e o processamento do material granular, que atualmente representa cerca de 10% do consumo de energia no mundo. E qual de fato é a função das pirâmides do Egito? As pirâmides eram construídas para servirem de túmulo dos faraós do Egito Antigo, mas eles não eram os únicos.
Familiares, entre eles cônjuges, filhos e mães, sacerdotes e os funcionários de um faraó, também eram sepultados nas impressionantes construções. Isso explica, inclusive, o porquê do formato das obras faraônicas. Eles acreditavam que a estrutura apontando para o céu facilitava a ascensão do faraó ao céu, onde ele seria acolhido pela divindade Ra após a morte. A altura dos monumentos também se explica pela crença, pois quanto mais alto, mais próximo ele estaria do céu. Embora essa seja a finalidade, outras teorias foram usadas ao tentar explicar para que serviam as pirâmides do Egito. Elas já foram ligadas a locais de refúgio e estoque de alimentos, mas nenhuma dessas hipóteses vingou. Mas o que teria dentro das pirâmides do Egito hoje em dia? No imaginário, a ideia de que as pirâmides egípcias guardam sarcófagos com corpos mumificados dos faraós e suas riquezas deve ser um grande atrativo para conhecê-las. Mas infelizmente, é bom tomar um pouquinho de cuidado com toda essa empolgação. Nem múmias, nem tesouros serão vistos por quem visitar a parte interna das pirâmides. Como dissemos, elas sofreram com constantes saques de ladrões, atraídos pelas riquezas que eram aterradas juntos aos faraós. Só que isso não deve diminuir o interesse. Pelo contrário, é possível ver bem de perto a arquitetura planejada das pirâmides e as salas construídas para abrigar os reis egípcios. Fora isso, você estará dentro de alguns dos monumentos mais importantes de toda a história, ou seja, o passeio continua valendo muito a pena. Agora eu quero saber de você, me conta aí o que você acha dessas construções. Você já teve o prazer aí de conhecer pessoalmente esses grandes monumentos? Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários, eu vou gostar bastante de ler tudo que você tem aqui pra colocar pra gente. E é claro, se você não é inscrito ainda nesse canal, não perde tempo, aproveita esse finalzinho desse vídeo, clica aqui nesse botão embaixo vermelho de inscreva-se, pra não perder vídeos como esse que rolam toda semana, porque a sua inscrição é muito importante pra mim, vai me ajudar a incentivar a criar vídeos aqui pra você. Claro, se você ainda tiver um tempinho, tem esses 2 outros vídeos aqui da série de como foi construído, que eu tenho certeza que você também vai gostar bastante, beleza? Obrigado por ficar aqui comigo nesse vídeo até o final, obrigado pela sua atenção, obrigado pela sua inscrição e bora pra cima!